Mas eu lembrei que tem que amar, né? São nossos irmãos, irmão, estão salvos, né? Vão para a eternidade, são. Mas quando chegar lá, Jesus vai dizer, essas dancinhas que vocês fez aí, ó, quando chegar no fogo, irmão, eu acho que nem palha é aquele negócio. Se tivesse uma quarta qualificação aí, eu acho que nem palha é. Por quê, irmão? Você é contra o ministério de dança, né? Sou, irmão, eu sou, não tem na Bíblia. Uma vez a irmã falou assim, mas na Bíblia Miriam dançou. Eu falei, irmã, Miriam fez pouco, porque se sou eu que estivesse lá, o mar vermelho abrir, eu passar a pé enxuto, eu plantava era bananeira, filho. Ela pegou um pandeiro e saiu dançando. Eu plantava bananeira, rolava no chão. Ela fez foi pouco. Mas lá em Salmo diz que as virgens dançarão. Aí eu perguntei, você não é virgem, né, irmã? Então você não tem que dançar. Se for para ser as virgens, então só as virgens vai dançar. Olha só, você já tem filho? Se colocar esse negócio aí nas igrejas, não vai ficar um grupo de como é que chama? Grupo de gesto. Não, o povo acha ruim, irmão. Acha ruim. Mas não é zombaria, é a verdade. É a verdade. Tá escrito assim. Não muda ninguém, irmão, não muda ninguém. Então, eu estava vendo aí um amigo meu, fez festividade lá na igreja, lá, e aí formou um grupo de irmãs lá com os pandeiros. Aí todas as irmãs, passa o pandeiro para uma mão, e joga o pandeiro para lá. E vem, chacoalha o pandeiro para cá, e tal, isso aqui. Eu ali doidinho para ver uma manifestação, um dom espiritual, alguma edificação. Você só via pandeiro subindo e as irmãs que não sabem nem dançar, toda dura, virando para lá, vira para cá, as guerreiras do reino. Falei, não sei que reino que é esse. Ô irmão, sabe o que eu quero fazer aqui? É que nem o Renato falou, não é debochar dessas coisas. Por mais que seja engraçado a gente sorrir. O que eu quero dizer aqui é que a igreja está tão ocupada com esse tipo de coisa, e aquilo que é para fazer mesmo não faz. Eu lembrei o dia que Jesus estava na casa, aí a Maria estava nos pés dele, né? E a Marta varrendo a casa. Irmão, se o rei dos reis descer na tua casa, você vai ficar varrendo a casa ou vai ficar nos pés dele? Vai ficar lavando louça lá para querer mostrar que está fazendo alguma coisa? É isso, irmão. Os crentes querem fazer alguma coisa, porque os pastores, eu que participei de muita reunião de pastores, eles falavam para mim assim, ó, você tem que criar atividade na igreja. Recentemente eu escutei de um irmão isso. Ele falou para mim, cria trabalho, varão, todo dia lá, envolve o povo, né? Para o povo, como se um monte de atividade na igreja fosse proibir ou fosse dar para vocês, para que vocês não tenham tempo de pecar. Irmão, o dia que você decidir pecar, não tem pastor que te segure. O dia que a pessoa decide pecar, não tem quem segure, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem igreja, não tem nada, irmão, que segure. Porque brota dentro, né, e manifesta fora. Brota dentro, nós aprendemos isso aí quando nós falamos do corpo, alma e espírito. Nós falamos da tentação, melhor dizendo, quando nós falamos sobre os níveis de tentação. Vem de fora para dentro, depois contamina o homem, gera lá dentro, joga para fora de novo. Pecado precisa ser vomitado, de uma forma ou de outra ele vai sair, vai se manifestar. Ou com arrependimento, ou com o engodo da manifestação e das consequências do pecado. Então, as pessoas falam isso. A igreja de vocês é diferente. Não é que a igreja é diferente, nós procuramos ser bíblico, só isso. Não está na Bíblia, por isso que às vezes nessa questão, eu gosto do Augusto Nicodemos, quando ele falou sobre as coisas que precisam ter no culto. Ele tem uma mensagem que fala sobre isso. E está cheio de coisa hoje que a gente coloca no culto, que não é bíblico, não está no culto. Não faz parte das características do culto. Não transforma ninguém, não edifica ninguém. O que transforma a pessoa? Isso aqui que nós estamos fazendo. Culto de ensinamento, Bíblia, palavra, doutrina. Isso é que vai transformando. Por mais que seja chato, por mais que dá sono, por mais que é cansaço, por mais que às vezes eu falo isso porque eu sei o que é. Não é porque eu estou ensinando. Pode ser o melhor aqui, irmão. Pode estar o pastor Eduardo Reis aqui, mas se ele passar mais de 2 horas falando, a gente já não aguenta, começa a mexer, né? Começa a dar agonia. Eu esqueci o órgão agora, aqui, da área da educação. Foi comprovado, o MEC. O MEC comprovou que a partir dos 45, que uma aula tem que durar 45 minutos. Passou disso, é natural do ser humano. Ele já começa a ficar incomodado, já diminui o índice de atenção. Já cria alguns sistemas no corpo, porque o corpo foi feito para estar em movimento. Você pode ver, você agita o dia todo. A hora que você pega um busão, aquele balancinho assim, ei, balancinho. Né, Lucas? Hoje veio o Lucas dentro do ônibus depois do serviço. Hoje, quando ele começou a dar as balançadas assim, eu já comecei
E eu sei cochilar no ônibus, viu? 12 anos de cobrador, eu falo para vocês não sabem não, eu sei. Eu sei cochilar no ônibus. Tem gente que passa do ponto e vai embora, porque é natural. Então a gente sabe que é cansativo, né? Por isso que às vezes eu não tento ser mais do que 1 hora aqui, que já está excedendo. Então o próprio MEC já constatou isso daí. Mas quando você fala, não, é cansativo, mas eu vou. É pesaroso, é chato, mas eu vou estar lá. Alguma coisa lá vai pegar, vai mudar o fio, vai mudar a chave, e eu vou ser edificado e fortalecido por isso. Porque o que eu quero, que o dia que você chegar no tribunal de Cristo, aprendendo essas coisas, acredite, irmão, você não vai me agradecer. Você não vai chegar, pastor, obrigado, porque o Senhor me ensinou a verdade. Você não vai me agradecer, você só vai se beneficiar, irmão. Só isso. Que é aquilo que eu estava conversando com o Lucas hoje, né? Todo homem de Deus precisa detestar elogio. Todo homem, toda mulher de Deus precisa detestar elogio. Irmão, quando alguém me elogia, eu repreendo. Dentro de mim na hora, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque o elogio, de forma subjetiva, ele vai, irmão, nos envaidecendo. Mexe com o ego. Mexe com o ego, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Eu já vi estudiosos falar que o que mexeu no ego de Satanás foi o elogio que os outros anjos faziam a ele, por causa da beleza dele, por causa de ser um dos seres mais belos, de o camarada estar andando e os seus passos emitir notas musicais. Será que ele era bonito? Será que ele era belo? Então, não sei se é isso, mas subtende-se pelos textos, aprofundando os originais, que uma das coisas que mexeu com ele foi isso. Ele viu a possibilidade de ele ser um serafim, porque ele era querubim. Então havia uma hierarquia acima dele, chamados serafins, que eram chamados estrelas de Deus, que eram os únicos que ficavam acima do trono de Deus. Mas não estava acima porque era maior do que Deus. Estavam acima e tinham um propósito por ele estar lá, que foi o que Isaías viu, capítulo 6, que eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Cada uma dessas indicações tem o seu significado. Quando ele chegou debaixo do trono de Deus para falar com o Senhor, ele ficava olhando ali e falando, um dia eu vou chegar ali. Um dia eu vou ser que nem aqueles ali. O texto declara que ele foi corrompido no seu interior por causa da sua formosura. Foi corrompido, isso. Essa é a palavra, formosura. Por quê? Porque alguém viu que ele era formoso. Porque tem coisas que a gente não percebe. É que nem homem depois que passa dos 40, né? Quem chegou aí aos 40, né, Marcelo? Está chegando já também, né? Sei não. As mulheres eu não sei que idade que é. Os homens é os 40. Quando a gente chega aos 40, a gente acha que, assim, estou falando isso eu falo de coração aberto, irmão. Porque vocês sabem, eu não tenho esse negócio, não. Eu sou uma carta lida. Não tem esse negócio de eu mostrar aqui uma coisa para os irmãos e querer ser outra por detrás. Não. Mas quando chega aos 40 anos, a gente acha assim, que ninguém olha para nós. Que a gente já não está fortão, a barriga começa a crescer. Aí quando a gente passa na rua, que uma moça dá uma olhadinha para nós, a gente já fala assim, que tá tão ruim assim também não, filho. É assim ou não é, irmão? É assim ou não é? Não tem esse negócio de esconder não, é a verdade, irmão. Não, mas é a verdade mesmo. Essa conversa de que mulher não olha para homem. Não olha, mulher... a diferença, escuta aqui, olha para mim. A diferença é que a mulher sabe olhar, o homem não. Você dá na cara quando vê uma mulher bonita na rua. Só a mulher, filho, quando vê um bonitão na rua, ela já olhou, já registrou, já fez toda uma análise e você nem viu ela virar a cabeça. Ela é ligeira, filho, vai nessa. Estuda comportamento humano que você vai ver, que você vai revelar cada coisa. E não, é normal, irmão. A Bíblia diz que pecado é cobiçar. O que é cobiçar? É desejar para si. Admirar não tem problema nenhum, não. Mas tem pessoas que ficam nessa daí. Aí começa assim, vai descer. Aí cai nos golpes do Pix que está tendo hoje aí. Porque agora está assim. Cai nos golpes do Pix por causa dessas coisas aí. Porque a pessoa quer... faz parte do ego, faz parte da minha autoestima. Fala-se muito hoje isso, né? Autoestima. E por aí vai. Mas vamos voltar aqui para o texto.
Só para vocês entenderem um pouquinho das coisas, como é que é. Então, voltando aqui para o contexto espiritual, voltando para o contexto da igreja, eu não sei quanto tempo vocês têm de crente, mas acredite, eu, na minha opinião, perdi muito tempo fazendo o que Deus me chamou para fazer. E perdi muito tempo fazendo aquilo que eu achava que era obra e não é obra. Eu fazia porque o outro estava fazendo. Eu fazia porque dava visibilidade. Eu fazia porque o pastor tinha mandado. É por isso que aqui eu não mando ninguém fazer nada. Eu deixo as pessoas se descobrirem. Eu só oriento vocês, incentivo vocês a buscar a Deus, porque só buscando a Deus você vai entender o propósito de Deus. E aí você vai começando a se encaixar. Você chega numa igreja, você percebe uma necessidade na igreja, aquilo te incomoda, aquilo te impulsa, aquilo te move, aí você chega, pastor, eu vejo que está faltando isso, eu vejo que está precisando isso, eu vejo que a igreja não tem isso, o senhor me autoriza a fazer? Sim, minha irmã, vai lá e faz. Eu prefiro que seja assim, do que você só para me agradar, ou só pensando numa promoção, porque não é consagração, é promoção, irmão, que se fazem. Só para ser promovido, só para crescer, só para ver se o pastor me consagra, só para ver se o pastor me põe como líder, as pessoas começam a fazer as coisas. Mas não é para o homem que a gente tem que fazer, é para Deus que a gente tem que fazer, irmão. É para Deus que a gente tem que fazer. Então você precisa se descobrir. Pastor, o senhor não definiu quem que fica na porta. Pastor, o senhor não definiu quem é que vai tirar a oferta. Pastor, o senhor não definiu. Estou esperando as pessoas se descobrirem, irmão. Nós vamos ter aqui um seminário de treinamento e preparação e capacitação para obreiros. O aniversário da igreja está chegando. A igreja precisa de diáconos. A igreja precisa de diaconisa. Mas mesmo a igreja pequena, a igreja pequena precisa dessas coisas. Precisa para alguém, porque quem faz tudo hoje aqui? Eu. Eu abro a igreja, eu limpo a igreja, eu pego a água, mexo aquilo. Tudo é pastor. Por enquanto está sendo eu que estou fazendo tudo. Mas quando nós começamos a dividir a carga, o piano fica mais leve. Mas quando você está carregando o piano sozinho, irmão, é capaz de você querer envergar. E eu não estou aqui para roubar lugar de ninguém. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lembra que eu falei? Eu não estou aqui para tomar a coroa de ninguém. Pelo contrário, só quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Só isso, irmão. Só o que Deus me chamou. Eu falo todo dia para Deus que eu não venha fazer nada que não seja a tua vontade. E se eu começar a fazer uma coisa e no meu coração eu sentir que Deus não quer eu com isso, não tenho vaidade nenhuma, irmão. Não tenho vaidade nenhuma. Se Deus falar para mim, fecha a igreja que eu não quero você na frente de igreja, está fechada, Senhor. Ou senão passo para outro. Acabou, não tem mais isso. Eu louvo a Deus, irmãos, que de uns 8 anos para cá, foi um amadurecimento tão grande da parte de Deus, que eu me tornei uma pessoa hoje tão disruptiva com essas coisas, e vivendo só para servir a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus, manter a reputação de Deus e não a minha, que isso me proporcionou esse entendimento, essa revelação. E é isso que precisa acontecer com cada um de nós. Precisa acontecer. Nós não podemos chegar diante de Deus e apresentar obras que caracterizam a nossa natureza, mas obras que revelam a natureza de Deus. Amém, queridos? Segundo, obras de feno. O feno é justamente ao contrário daquilo que a obra de prata revela. O que a obra de prata revela? A natureza redentora de Cristo, ou o sacrifício redentivo de Cristo. A obra de feno é o homem não redimido na carne, só no Espírito. É o crente que foi salvo no Espírito, mas não promove a transformação, a salvação da sua alma. É salvo, mas não tem caráter. É salvo, mas tem dupla personalidade. É salvo, mas é um mau esposo. É salvo, mas é um mau obreiro. É salvo, mas é um mau cidadão. E por aí vai, a lista é imensa, das quais o próprio apóstolo Paulo diz, ele dá uma lista lá de coisas semelhantes a essa, e ele diz assim, dos quais não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque foi salvo no Espírito, mas praticou obras de feno, que não revelam a obra redentora de Cristo. É quando nós fazemos as coisas por nossas preferências, e não pela preferência de Cristo. Quando nós não revelamos a obra redentora de Cristo. Porque qual é o objetivo de um culto? De uma pregação? De um louvor? De alguma coisa que nós estamos fazendo?
Fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Sim ou não? Fazer com que as pessoas compreendam o sacrifício de Cristo. Toda obra ou todo trabalho que eu faço que não leva as pessoas até Cristo, irmãos, é obra de feno. Que atrai as pessoas até nós, mas não atrai as pessoas até Cristo, é obra de feno. É que nem, irmãos, eu não consigo entender como é que existe fã-clube evangélico. Não entendo isso. Aí critica o católico, é idólatra. Nós somos idólatras também, irmão. Uma coisa é você ter uma admiração, outra coisa é você ter um reconhecimento, ver Deus na vida de pessoas que são mestres, homens de Deus, mulheres de Deus, são referências. Outra coisa, irmãos, é pessoas que largam a igreja, eu conheço gente, irmão, que aonde, por exemplo, não pode falar que está no vídeo, né? Né? Pode falar, mas é que a irmã não tem nada a ver. É que, de certa forma, tem a ver, porque se não tivesse, cortava essas coisas. Mas que nem, eu conheço pessoas que aonde a Camila Barros está, ela está. Sim ou não, amor? A gente conhece. E a pessoa tinha profissão, era uma baita de fotógrafa. Mas se juntou com um grupo de moça aí que não tem igreja mais, não tem pastor mais, pode ter culto de doutrina, festividade, congresso, pode ter o que for, Santa Ceia na igreja dela. Santa Ceia não é ceia, né? Está vendo que ainda tem os... Pode ter o que for na igreja dela, mas a Camila Barros vai estar pregando lá no Campo Limpo. Isso, lá no Campo Limpo, longe, hein, Zona Sul. A pessoa vai, mano, não quer nem saber. Não, porque é a Camila Barros. Aí fica lá no culto. Glória, aleluia, glória a Deus. Aí a tiazinha, a irmãzinha da couve lá, dirigente do ciclo de oração. Jesus está aqui, irmão. A irmã está nem aí. Mas se a Camila Barros falar, Jesus está aqui. É ou não é, irmão? Tem gente que aí, o Júnior Trovão. Porque a voz dele. É a febre do momento. É a febre. Raik Carmelo, também, tudo a febre. Aí fica aí, pregadores que pregam mensagem de Google, pregadores que pregam numa igreja pequenininha, pregam qualquer mensagem. Quando prega no evento, dá tudo de si, joga tudo para fora, transborda. Quando pregam na igrejinha pequena, uns irmãos mesmo bestalhados aqui de uma igreja, vamos trazer o Raik Carmelo. Quando chegou aí, pregou uma mensagem, irmão, que se nós tivesse dado para o irmão da porta pregava melhor que ele. Mas por quê? Ele viu o porte da igreja. Infelizmente é assim que está o nosso povo. Infelizmente é assim que está o meio evangélico. Estão praticando obras que não levam as pessoas até Cristo, sim até elas, até eles. Gente que fala mais da placa da igreja do que do próprio Cristo, irmão. Que nem eu falei para vocês, estava no TID lá, irmão. Aí chegou uma irmã lá, e ela entregava o folhetim e falava assim, ó: Jesus te ama e a igreja é Deus e amor. Jesus te ama e a igreja é a Deus e amor. Jesus te ama, mas quando chegar em mim, essa irmã vai ouvir. E eu quietinho. E lá vem ela: Jesus te ama e a igreja é Deus e amor. Jesus te ama e a igreja é Deus e amor. Quando ela deu o papelzinho para mim, falou: Jesus te ama. Quando ela foi falar a igreja de Deus e amor, falou: e a igreja de Jesus, irmão? Para com isso. Não é Deus e amor que leva ninguém para o céu. Falei, varão. Falei. Não, irmão, mas não é a igreja, não é Davi Miranda, não é ninguém, irmão. Quem salva, quem liberta, quem cura, quem batiza, quem transforma e leva para o céu é Jesus. Aí o povo até do meu lado: é isso mesmo, não sei o quê. Eu falei: para com isso, irmã. A irmã está fazendo uma boa obra, evangelizando, falando de Jesus. Tem mais coragem do que muitos crentes que não saem nem de casa para fazer nada. Mas faça certo, irmã. Pare de falar da sua igreja, fale só de Jesus. Se Jesus não tiver competência para lhe conduzir essa pessoa, não é a sua igreja que tem, não. Nem tinha denominação, Jesus já salvava. Já salvava. E era uma senhora, irmão. Eu peguei leve, falei com um pouco de respeito, porque era uma senhora. Se não fosse, eu falava mais grosso ainda. Mas eu tive que fazer, irmão, porque aquilo me indignou. Jesus te ama e a igreja é Deus e amor. Jesus te ama e a igreja é Deus e amor. Ou seja, não existe outra igreja, só Deus e amor. E aí, quando chega na soberba, acontece o que aconteceu aí. Como aconteceu com muitos outros grandes ministérios, e vai acontecer ainda com muitos outros grandes ministérios. Deus já revelou uma vez para mim, há muitos anos atrás. Deus já revelou para mim que Deus vai, irmãos, chacoalhar grandes ministérios. Deus vai chacoalhar. E Deus vai começar a usar pequenos ministérios. Pastores humildes, que tem uma igreja, duas igrejas. Pastores que às vezes não tem nem renome aí. Porque Deus conta com os da última hora. É aqueles que só trabalham a última hora. Lembra da parábola?
dos trabalhadores da última hora. E aí os grandão vão dizer, mas nós estamos aqui faz tempo, trabalhamos o dia todo, você vai pagar da mesma coisa? E aí você vê a resposta que ele deu. São os ceifeiros da última hora, são esses que vão fazer e cumprir a obra de Deus. Amém? Então, obra de feno é tudo aquilo que é contrário à obra de prata, que não revela a obra redentora de Cristo. E obra de palha, totalmente desprovido de vida, totalmente filosófica, extremamente crítica. Pessoas que vivem mais na disputa, rivalidade, na contenda, pessoas extremamente carnais, que não são movidas pelo Espírito de Deus. Porque assim como as obras preciosas revelam a manifestação e a ação do Espírito através de nós, as obras de palha são aquelas que são feitas exclusivamente, sem nenhuma vida de Deus, e por total obra da carne, na qual qualquer um consegue observar e enxergar que aquilo não é de Deus. Qualquer um. Já vê esses irmãos na igreja, só vivem brigando, rivalizando, contendendo, criticando, arrumando problema. Não traz uma solução, só traz problema. Está envolvido em tudo que é fofoca, está envolvido em tudo que não presta, justamente por conta disso. Gente que, na época que eu era secretário, era um mês com carimbo azul, um mês com carimbo vermelho, que era a disciplina. Carimbava a carteirinha, irmão. Você ia para outra igreja, chegava lá na outra igreja, rapaz, você aprontou aí, porque estava cheio de vermelho. Você é dessa época, Lucênio? Dessa época carimbava a carteirinha? Lá eu sou dessa época. Carimbava, é disciplinado, carimba ali, ó. Para todo mundo saber que naquele mês ali você cometeu um pecado e não tomou Santa Ceia. Eu sou daquela época que antes de tomar ceia tem que levantar e pedir perdão à igreja. Culto de doutrina, só entra quem mostra a carteirinha, só era para crente. E ainda mais, era de porta fechada a ceia. Porta fechada, não entrava ninguém. Ainda tinha um diácono com a régua para medir o tamanho do cabelo das irmãs. Vocês pensam que é brincadeira? Ainda media o cabelo das irmãs. Você cortou as pontas do cabelo, né, irmão? Eu tive uma visão, fui lá no céu, no inferno, uma gaveta, lá abriu uma gaveta, só as pontinhas do cabelo das irmãs lá. Eu não sei que céu é esse. Eu lembro de um pastor que costumava dizer às irmãs que ele era da Deus e Amor, depois foi para a Assembleia. Ele costumava dizer que as irmãs que pintavam a unha, ele falava que pintava com sangue do diabo. Oxe, essa profissão que eu educando. É sério, irmão, não é brincadeira não, ele falava isso. Lembra quando o vermelho era a cor da pombagira? Vinha de vermelho na igreja, irmã, tira essa roupa aí, irmã, isso é coisa da pombagira. Hoje é o preto, né? A igreja que pinta a parede de preto não é de Deus. Essas coisas aí, então esse tipo de crente. Obra de palha. Porque a madeira ainda pega fogo quando joga no fogo, sim ou não? Dura um tempinho ainda. O feno, né? Outra hora eu explico para vocês direitinho o que é o feno. O feno é uma mistura, que é feita para se colocar até mesmo para animais pastar. Ele sai bastante fumaça. Parece que não está pegando fogo, mas ele está se deteriorando, mas ele sai bastante fumaça. São justamente aquelas pessoas que gostam de aparecer, levar as pessoas até ela, atrair, não levar até Cristo. E o da palha então, irmão? Quando vai chegando perto do fogo, ele já está queimando, já está desfazendo. Vira farelo. Vira farelo. Já, só a quentura do fogo já é suficiente já para deteriorar. Então são obras que vai ser rapidamente já avaliadas pelo fogo, porque não serve para nada. Então, o fogo vai provar qual tipo será a obra de cada um. Leia aí agora, para nós ir encerrando, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao verso 15. Preste bem atenção, tudo que eu falei agora, resumido é nesse versículo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao verso de número 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deixando bem claro, mas o tal será salvo. Ou seja, o tribunal é para quem já é salvo. Então não vai perder a salvação quando sair do tribunal. Porém, ou você vai ser galardoado, recompensado, ou vai sofrer o quê? Detrimento. O que é detrimento? Ou seja, vai se perder, não vai valer de nada. E com base nisso, você vai sofrer punição, disciplina. Assim como a boa obra te galardoa e te recompensa, porque fez o bem, assim as más obras, por passar pelo fogo e sofrer o detrimento e se perder, com isso é com isso que você vai estar sendo avaliado para a disciplina que acontecerá no período milenar. Que alguns já estão sofrendo consequências hoje de algumas ações. Deus já está começando com alguns que já irritam Deus por demais, como nós falamos quarta-feira passada, e que Deus já está começando desde já, a partir de já, a tratar com essas pessoas. Mas acredite, a disciplina mesmo em si vai ser caracterizada no período do reino milenar. Fez bem, galardão. Fez mal, detrimento, punição. E Cristo é que vai fazer essa determinação. Depois do fogo provar, o justo juiz, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:8, é que vai determinar. Então, na vinda do Senhor, seremos recompensados pelas nossas obras, ou seremos disciplinados pela prática das nossas más obras. Amém, queridos? Essa questão aí de obras, irmãos, ela é muito séria, porque entra tudo que o pastor falou, mas tem um perigo de um tipo de obra que não vai te levar só para esse tribunal, mas ela pode te trazer sérias consequências até de morte aqui. Que a gente às vezes faz as coisas pensando, estou fazendo o que é bom. Você vê alguma coisa mal em você dar uma oferta para Deus? Mas uma oferta matou Nadab e Abiú. Uma oferta matou Ananias e Safira. Entendeu? Então, a gente precisa ter um cuidado. Eu não vou entrar nessa questão agora porque vai tomar muito tempo, mas precisa ter um cuidado com essa questão de obras, não só pela questão de receber galardão, mas para você não ter uma intenção no coração que ao invés de gerar algo bom para você, gerar juízo. Porque acredite, irmãos, cada um de nós tem alguma coisa que nos tira do sério. Sim ou não? Deus também tem. Tem algumas coisas, irmãos, que tira Deus do sério, no sentido de que, porque ninguém mandou ou obrigou Ananias e Safira a fazer o que eles fez, mas a partir do momento que eles propuserem fazer algo, eles ou faz direito ou não faz. Ou faz direito ou não faz. Por exemplo, naquela época eles tinham um senso tão grande de escatologia que eles imaginariam que Jesus voltava naquele tempo mesmo. Porque a ideia era essa. O Messias se manifestou, só deveria durar mais quantos? 7 anos. Nós vamos falar isso, escatologia. Mas Deus parou a contagem do relógio e abriu a porta para os gentios. E por isso que a grande tribulação vai ser a continuidade desse relógio escatológico, vai ser 7 anos. Então, quando Deus parou isso daí, eles tinham um senso de escatologia tão grande, que eles começaram, para que eu vou ter um monte de coisa? Vou vender e vou dar para os pobres, vou vender e vou repartir. E aí a mulher e o marido resolveu lá, nós temos uma casa, vamos vender por 100 mil reais? Vamos lá, vamos vender por 100 mil. Então, já que eles propuseram vender e tinha que depositar no pé dos apóstolos, quanto que eles tinham que dar para os apóstolos? 100 mil? Aí eles falaram, não, rapaz, mas 100 mil, vendemos rápido demais essa casa, rapaz. Rapaz, acho que essa casa nem valia 100 mil, acho que valia uns 80. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar 20, entrega só 80. Beleza, é justo, né? 80 mil já dá para dividir para os irmãos, dá para ajudar muita gente. Beleza, vai na frente, depois eu vou guardar no banco aqui os 20 mil, você leva lá os 80. Aí Ananias foi primeiro. Está aqui, ó, os 80 mil que eu vendi a casa. O Espírito Santo tomou a boca de Pedro na hora. Porque mentisse para mim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Por que mentindo? Porque a casa não custava 80, custava 100. Você percebe que, ó a mentalidade das pessoas. Eu não vou dar oferta porque é para o pastor. Eu não vou dar dízimo porque é para o pastor. Só tem um problema aí, o pastor é o que administra.
Mas quem vem buscar a oferta é o Espírito Santo. Quem reclamou a oferta de Ananias e Safira não foi o pastor, não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Porque para Pedro tanto faz. Por que a gente não tem, por que a gente não tem o costume aqui de colocar o nome e o valor no envelope? Porque para mim, eu não estou nem aí quanto você dá e quem dá. Você aqui não é tratado, se você dá o dízimo, você não dá. Você é tratado do mesmo jeito. Eu não tenho que tratar você com base no seu dízimo. O Marcelo dá um dízimo alto, então eu vou paparicar o Marcelo, vou ficar sempre do lado do Marcelo e vai ser a minha patotinha. É o que mais tem. Aí fulano, eu sei que o dízimo lá é 50 conto todo mês, então eu nem ligo. E não é assim. Então é por isso que a gente não tem esse negócio aqui, de colocar o nome e a quantidade. É você e Deus. Por quê? Porque quem vem buscar é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu. Se você estiver enganando, não é eu, você está enganando o Espírito Santo. Então não era obrigado a dar, amém? Mas já que se propôs a dar, faz o certo, irmão. Faz o certo. Não tenta enganar a Deus. Quando a mulher dele chegou, ele caiu e morreu na hora, irmão. E aí, para não ficar morto lá, arrastaram pelos pés e já colocaram ali para a preparação do embalsamento. Quando estão embalsamando ele, chega a mulher. A mulher, quando chegou perguntando, falou assim: onde é que está fulano? Fulano aí, ó. Os camaradas que acabou de sepultar o teu marido aí. Aí eu acredito que, né, até fizeram a perguntinha para ela. E aí, foi 80 mil mesmo? Foi 80 mil, conseguimos vender. Aí ela, ó, pum. Foi a oportunidade que Deus deu para ela confessar. Subjetivamente, e não de forma direta, mas de forma indireta, não por referência, você entende isso, mas por inferência no texto, eu acredito que ela foi questionada. Eu creio que ela foi questionada. Sabe o que isso eu aprendo? Encontro de casais aqui. Mulher não pode defender erro do homem. O homem também não pode defender o erro da mulher. Se a sua mulher estiver errada, irmão, está errado. Se o seu marido estiver errado, está errado. Tem que ter critério, tem que ter caráter. Não é porque é seu marido que pode fazer tudo de errado. Se fosse o seu homem fazendo, aí era errado, seu marido não. Se fosse a tua mulher fazendo, é errado, mas sua mulher não. Então a gente, eu e minha esposa, tem um momento que eu vou e repreendo ela em alguma coisa. Tem um momento que ela vem e me repreende: ó, filho, você está fazendo, é errado. Tem que ser assim, irmão, tem que ter critério. Até porque esse é o papel da mulher mesmo, irmão. Porque o que a gente vê lá no texto de Gênesis, escrito assim, ó: farei para ele uma ajudadora idônea. Mas a palavra no original ali não é ajudadora não, irmão, é uma opositora, uma adversária. Mas uma adversária que se opõe de forma idônea. É aquela que se opõe querendo o bem. Não é inimiga. Não é inimiga, não é alguém que se opõe no sentido de fazer o mal, mas é aquela que se opõe e se coloca contra pelo bem dele ou pelo bem do outro. Porque tem muito homem que fala assim: minha mulher fica pegando meu pé, ela foi feita para isso mesmo. Ih, pastor. Mulher foi feita para isso mesmo, mano. Mulher foi feita para acelerar um homem, mulher foi feita para levantar um homem, mulher foi feita para ativar a masculinidade do homem. Acredite, um homem é ativado no máximo na sua masculinidade através de uma mulher, não é através de outro homem. Não é quando você vê o Arnold Schwarzenegger lá que você fala: olha, ali está me ativando. Não, é só a mulher que está ativa, filho. Não é ele não. Ele pode ser só uma referência de musculação, mas talvez ele não seja um homem que você precisa ser. Chega de viver, irmãos, chega de viver uma vida evangélica. Está na hora de você viver uma vida cristã. É totalmente diferente. Está na hora de viver uma vida cristã. A graça não é menos do que a lei. A graça é elevação do nível. Nós temos que elevar o nível. Porque somos salvos, agora nós temos que corresponder à altura da salvação. Não precisamos fazer nada para ser salvo, mas porque somos salvos, precisamos elevar um nível, porque estamos carregando em nossos ombros, a Cristo. Estamos levando o nome de Cristo, não o nosso. Estamos mexendo com a reputação de Cristo e não com a nossa. Por isso que nós temos que praticar boas obras. E como é que nós conseguimos fazer isso? Quando nós permitimos a ação do Espírito, quando nós permitimos e abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, e nos transformamos a cada dia, e nos esforçamos para ser cada vez melhor. Amém?